que eu mais queria era falar para as pessoas daquilo que eu tinha descoberto na palavra de Deus, né? Muitas vezes eu me emocionava com isso. Quando o irmão, no culto, às vezes você fazia assim, ó, você beijava a Bíblia, né? A palavra de Deus é o alimento espiritual. Se nós queremos que as crianças voem alto, nós precisamos dar o alimento espiritual. Olá, meus queridos irmãos, amigos, que bom estar com você aqui na Sala do Pastor para falar de um dos temas mais importantes da nossa vida. Eu gostaria que você convidasse alguém, né? Liga para alguém, convide alguém para participar, para assistir esse programa, que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida, para a sua casa, sua família e com certeza a sua geração. Nós estamos falando do tema Crescendo em Amor pela Palavra. Está aqui, ó. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é esse instrumento, essa bússola divina, não é esse alimento, esse pão, como diz a Bíblia, esse mel, não é? Ou a Bíblia diz em Salmo 119, luz, lâmpada para os nossos pés. Ou seja, ela é fundamental para o exercício, para a vida cristã. Então é muito importante você participar atentamente, ouvir a história que nós vamos contar, histórias que nós vamos contar aqui. E eu trouxe para falar comigo nada mais, nada menos que pastor Maurício Beraldo, um amante da palavra, ele ama a Bíblia, desde que eu conheço ele. Pastor Maurício, eu me lembro muitas vezes, eu me emocionava com isso. Quando o irmão, no culto, às vezes você fazia assim, ó, você beijava a Bíblia, né? Acho que você faz ainda hoje. Não é? Eu acho assim que é pelo amor, pela alegria que ele tem de ter a Bíblia Sagrada, que trouxe luz, trouxe Jesus na vida dele, né? E a pastora Edna, que é a nossa diretora pedagógica aqui da Casa de Deus, cuida de toda a área de ensino, que tem sido uma grande bênção no Ministério Infantil, mas também no Ministério Adulto. Ela também ama muito a Palavra de Deus, ela sabe que a Palavra de Deus, né, pastora, é fundamental na vida das crianças, ela não brinca em serviço. Então, todo o trabalho infantil na Casa de Deus está baseado aqui, ó, na palavra, de alguma forma, levar a palavra de Deus no coração das nossas crianças. Então, por isso que eu quis chamar a pastora Edna, porque a Bíblia não é importante só para hoje, é importante para amanhã também. Ela é importante para o nosso futuro e, como consequência, no futuro das nossas crianças, dos nossos filhos e netos. Amém? Amém. Aleluia, né? Que tema importante, Gostoso. né? Não é importante, pastora? É uma delícia falar sobre a palavra de Deus, né? É, fundamental. Eu tenho uma pesquisa aqui até, que eu achei aqui nas anotações antigas que eu tinha, de 2020, é uma pesquisa que os americanos fizeram quanto à importância da leitura da Bíblia e o efeito, né? O que causa na vida das pessoas que leem a Bíblia de forma constante. Então, é uma pesquisa da importância da leitura da Bíblia frequente. Então, o resultado aqui que eu vou contar é o resultado de alguém que lê 4 vezes por semana ou mais a Bíblia. É importante você ler diariamente. Ele está dizendo assim que pelo menos 4 vezes ou mais. Está dizendo assim, ó, sentimento de solidão cai 30%. Você vai parar de tomar remédio, meu irmão. Problemas com raiva caem 32%. É a Bíblia. A Bíblia. Problemas de relacionamento com cônjuges, familiares, filhos, caem 40%. Viu? 40%. Uma das dicas para o nosso Ministério de Casais, né, de família, é incentivar as famílias a lerem a Bíblia constantemente. Está aqui, ó. Alcoolismo cai 57%. Vou falar para o pessoal que cuida aí, né, pastor? Como sair do vício. Sempre. Você vê que a Bíblia, ela influencia em todas as áreas da nossa vida. Sentimento de estagnação espiritual. Você que está se sentindo frio espiritualmente, bota a culpa no A, bota a culpa no B, fala que é isso que está acontecendo, coisa que está acontecendo. Falta de leitura da Bíblia, 60% cai o sentimento de estagnação espiritual. Contato com pornografia, 61%. Imagina você ler todos os dias, está falando de 4 vezes. Imagina você ler todos os dias a Bíblia, você vai ser curado, liberto disso, não tenho dúvida nenhuma. Agora, coisas também positivas. Pregação aos descrentes aumenta 200%. Você fala, não sei pregar, lê a Bíblia.
Vai lá ler a Bíblia, 200%. Capacidade de discipular outros aumenta 230%. Isso é incrível, né? Que resultado, ou seja, a leitura da Bíblia, que eu estou concluindo aqui, pastor Maurício, pode mudar a vida de alguém. Sim, muda ou não muda? Com certeza. O senhor lendo aí essas avaliações aí que eles fizeram, né? Eu me lembrei de quando eu comecei a ler a Bíblia, né? O que eu mais queria era falar para as pessoas daquilo que eu tinha descoberto na palavra de Deus, né? As experiências que eu tinha com Deus, o que Deus falava para mim. Então, as pessoas que estavam ao meu derredor, eu falava da Bíblia para eles. E eu me lembro, eu trabalhava na SICA, e tinha um rapaz lá que, uma vez eu falei para ele, né, sobre uma questão, eu falei, mas está na Bíblia. Falei para ele. Ele falou, não está na Bíblia não. Eu falei, está na Bíblia. Ele falou, se tiver na Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Eu falei, então eu vou trazer uma Bíblia para você. Aí naquela semana eu fui para São Paulo, comprei uma Bíblia, trouxe para ele. Peguei o versículo, marquei e entreguei para ele. Agora vai ler. Ele assustou. Eu falei, abre aí no versículo que eu coloquei para você ver se não está na Bíblia. A hora que ele viu, ele, nossa, ele não acreditou. Ele falou, meu Deus, não é que está na Bíblia mesmo? Agora vai ter que ler a Bíblia. Agora eu vou ter que ler a Bíblia. Então o prazer que eu tinha era esse, era falar da Bíblia, daquilo que eu tinha lido, que Deus tinha falado, e dar a Bíblia para as pessoas, né? Então, coisa maravilhosa. Com quantos anos você começou a ler a Bíblia? Porque você começou a ler a Bíblia antes de estar na igreja evangélica. Eu, na verdade, a minha avó, a minha mãe, eles tinham o costume de ler a Bíblia já. E a minha avó, ela tinha o costume de ler na Semana Santa. Semana Santa, no Natal, né? Eles liam toda aquela questão de que Jesus passou, não sei o quê. E minha avó, ela colocava eu sentado do lado dela assim, ela falava, lê para mim, meu netinho lindo, lê para mim. Eu não estou conseguindo ler mais direito, minha vista não está boa, lê para mim. Aí eu sentava do lado dela, ela falava que eu era parecido com Davi, que meu cabelo era loiro, que tinha uns 10, 11 anos, né? Senta aqui, meu Davizinho, senta aqui, lê para mim, lê para mim. Ficava passando a mão no meu cabelo e eu lendo. E minha mãe, ela sempre discutia com o pessoal que vinha bater na porta, né? Sim. E que bate até hoje, né? E ela tinha os textos lá já preparados que ela chegava e falava para eles, né? Que não era aquilo que eles estavam falando na Bíblia, estava diferente. E ela mostrava para eles. Então, eu já tinha um referencial da Bíblia, né? Mas aos 16 anos, eu ganhei uma Bíblia pessoal. Uma pessoa chegou e deu para mim, fez uma dedicatória, eu tenho até hoje. E aí aquilo dentro de mim cresceu demais e eu, 16 anos e meio, comecei a ler a Bíblia vorazmente e Deus começou a falar e mudar a minha vida a partir daquele momento. Uau, uau. Foi em dezembro de 1976 que eu ganhei. Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas na minha vida, total, total. Você lia a Bíblia todos os dias? Não só todos os dias, como todos os horários que eu tinha livre. Eu estudava, eu trabalhava, né? Mas os tempos que eu tinha livre, eu não queria fazer mais nada. Meus pais ficaram até preocupados, né? Eu chegava em casa, eu ia para o meu canto lá no meu quarto, na minha cama ali, pegava e ia para ler, pegava e ia para ler. Eu não queria fazer mais nada, eu não queria brincar com ninguém, não queria... Saía para fazer o que tinha que fazer, coisa e tal. Mas o tempo que eu tinha em casa era para ler a Bíblia. Uau. Comecei a ler. Eu lembro que eu entrei num concurso, na comunidade que eu participava, eu peguei em segundo lugar. Por quê? Porque o rapaz que participou comigo, ele já tinha acho que uns 20 anos mais que eu, e o cara também gostava de ler, né? De ler a Bíblia. Então ele tinha um conhecimento da Bíblia muito maior que eu. E eles acharam que eu ia entrar lá só para brincar, né? Fiquei em segundo lugar. Uau. Eu lembro que eu quase decorei o livro de Êxodo. E caiu muita coisa sobre Êxodo, né? Sobre Moisés, coisa e tal. Eu lembro que quando nós namorávamos, né, o pastor Maurício era novo convertido. Recém-convertido. Eu não tinha, não sabia que ele conhecia tanto a Bíblia assim, né? É. E a gente fazia quiz bíblico, né? Quando a gente estava namorando, a gente fazia perguntas. É namoro de crente, né? Namoro de crente. E eu achava que eu ia ganhar todas, né? É. Acho que no início ele deixou eu ganhar para conquistar. Para conquistar. Mas depois ele só foi ganhando. Mas a gente fazia bastante, né? O pastor Maurício falando isso, pastor Maurício, eu ganhei uma Bíblia aos 14 anos. A mãe deu um presente de Natal para todo mundo e deu a Bíblia. Eu tinha 14 anos. A primeira Bíblia. Eu conheci algumas histórias da Bíblia por causa da escola bíblica que a gente participava e a gente ganhava as revistinhas com história de José, Davi,
e etc. Então a gente conhecia as histórias. Mas o texto, assim, eu não tinha. Né? A mãe que tinha, mas a gente não tinha. Minha mãe lia todo dia de manhã, toda manhã ela lia, a gente acordava com ela, porque a mãe não sabia ler em voz baixa, nem orar em voz baixa. Então ela ficava assim, ó. Então a gente acordava com aquele som da mãe, entendeu? Ela lendo a Bíblia ou ela orando. Então ela lia a Bíblia assim, então ela que tinha a Bíblia. Então ela deu de presente quando eu tinha 14 anos, já o que eles podiam dar, não tinham condição, então quando tiveram, o primeiro presente foi a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. Você sabe que você falando assim, o que despertou? Porque sabe que a minha família se converteu meus pais se converteram quando eu tinha 2 anos. E eles frequentaram uma igreja mais tradicional. E eu quis o avivamento por causa da leitura da Bíblia. Porque eu andava com aquela Bíblia para baixo e para cima. Então eu botava na minha mochila, ia para a escola, eu levava ela. Eu ia para o trabalho, eu levava. Então nos intervalos, na hora do almoço, sentava e lia a Bíblia também. Então, e me despertou eu querer a ação do Espírito Santo. Que na verdade foi com você, né? Você se interessou pela ação do Espírito Santo, não foi? Sim, sim. Eu comecei a ler quando chegou lá em 1 Coríntios, capítulo 12, né, que fala dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Aí o apóstolo Paulo vai falando sobre cada um dos dons. E o que chamou a minha atenção foi o dom de variedade de línguas. Quando eu vi variedade de línguas, aquilo me deixou assim, porque mesmo dentro do catolicismo, questão de cura, tinha lá um negócio de unção com óleo, tinha esses negócios, né? Que eles iam às vezes na casa. Minha mãe, quando ficou doente, foi lá um padre orar por ela. E então isso aí não era algo assim para mim misterioso, que eu não imaginava. Mas quando eu vi variedade de línguas, aquilo ali, que negócio é esse, variedade de línguas, né? Aquilo lá me chamou a atenção e eu queria saber o que é. E comecei a perguntar para várias pessoas que liam a Bíblia mais que eu, que estudavam mais que eu, para padres, até para o bispo eu perguntei. E eles falavam assim para mim, eles não explicavam o que era. Eles só falavam que não existia mais. Isso não existe mais. Até no rodapé da minha Bíblia, eu tenho lá em casa até hoje, comprei uma mais nova recentemente, igualzinha, é só reimpressão, está lá ainda, continua lá ainda, a mesma coisa do rodapé, dizendo que aquilo foi apenas para um impulso na igreja primitiva e que hoje não existia mais esse fenômeno, essa manifestação. Mas não satisfez seu coração? Não, nossa, eu falei, meu Deus, quem sou eu perto desses teólogos, né, desses estudantes da Bíblia que estudam, que leem? Eu falei, meu Deus. Mas o Espírito Santo falava, existe dentro de mim, falava, existe sim, você vai encontrar, você vai saber, existe sim. Até que um dia eu encontrei um rapaz onde eu trabalhava, Deus preparou um momento para nós ali, num sábado de manhã, só eu e ele fomos trabalhar aquele dia, e eu aproveitando a ocasião, que não tinha ninguém ali e tal, eu fui perguntar para ele, né? Falei, eu tenho uma curiosidade sobre um texto bíblico, será que você pode me ajudar a explicar? E falaram para mim que você estuda a Bíblia, né? Que você é professor da Bíblia na sua igreja. Eu falei, sim, sou sim. Eu falei, bom, então é alguém que pelo menos um pouco mais de conhecimento tem, né? Que eu, com certeza, né? Aí eu falei, aquele texto assim que fala dos dons espirituais em 1 Coríntios 12, lá em Atos dos Apóstolos 2 e tal, e fala de variedade de línguas, isso aí existe? Eu falei, existe? Quando ele falou existe, eu sentei, porque foi um impacto muito grande. Né? Eu não esperava que ele ia falar existe, sabe? Eu esperava que ele ia falar a mesma coisa que os outros. Eu falei, mas aonde que existe? Eu achava que ele ia falar que era algum fim do mundo, que ele tinha ouvido falar, tinha lido, Na minha igreja. Onde que é a sua igreja? Aqui em Jundiaí? Ele falou, aqui em Jundiaí. Na sua igreja aqui em Jundiaí tem? Ele falou, tem. Eu posso ir lá conhecer? Pode, a hora que você quiser. Eu falei, eu vou lá conhecer então. Foi um negócio assim que Deus preparou, foi no final do ano e eu estava saindo, né? Faltavam poucos dias para mim sair lá do serviço. Eu já tinha pedido a conta, tudo. Então, aquele era o dia, aquele era o momento. Deus preparou e realizou esse milagre maravilhoso. Aí eu não vi a hora de conhecer a igreja. Nossa, eu não dormia de noite direito. Eu falava, meu Deus, eu preciso ir lá. Aí, olha o que Deus preparou. O filho de um rapaz que trabalhava com nós lá fez aniversário, 1 ano de vida. Então eu já sei que esse rapaz nasceu em 77. Né? Se eu encontrar ele um dia, eu falo, Deus usou você para... E convidou todo mundo da sessão e falou que todo mundo tinha que ir no aniversário. Era um domingo à tarde. Aí o Renato falou assim, meu amor,
se você quiser aproveitar lá na igreja hoje, eu falei, não, eu quero sim. Eu falei, nós vamos. Na hora de ir embora lá, você não tem carro, né? Aí eu falo, pessoal, Maurício, você quer uma carona? Eu levo você para sua casa, dou uma carona para você. Porque tinha muito preconceito entre evangélicos e católicos. E ele era evangélico convicto e eu católico convicto, eu ia ser padre. Como que eu ia numa igreja evangélica? Hoje não existe muito esse preconceito, mas naquela época, meu Deus, 42 anos atrás, quase 43, meu Jesus amado. Então nós combinamos. Aí deu umas 5h30 da tarde, vamos embora. Maurício, você vai comigo, né? Vou, você me leva na minha casa? Levo, tá. Aí ele me deu carona e me deixou na porta da igreja ali, embaixo na Torres Neves. Que coisa maravilhosa. Então, entra aqui, espera eu aqui, debaixo da escada aqui, na entrada, que eu vou estacionar o carro e já volto. Falei, beleza. Aí entrei ali, aí o culto já tinha começado. E estava aquele louvor, aquela adoração, aquela coisa linda, e eu só ouvindo, assim, aqueles hinos sendo cantados, corinho sendo cantado. Nossa, aquilo já começou a me encher, aquilo começou a me transbordar. A hora que ele falou, sobe comigo, ele não falou só sobe comigo, ele me levou lá na frente. Você sabe tocar, né, violão? Você não quer tocar lá também? Eu falei, Renato, por amor de Deus, é a primeira vez que eu venho aqui, não faz isso comigo. Não, vem cá, eu fico lá na frente, senta lá comigo. Ele me sentou bem na frente junto com ele. Aquele dia lá foi um dia assim, inesquecível. Eu comecei a ver a palavra de Deus acontecendo ali, os milagres, as maravilhas. Quando foi falado, vamos fazer uma oração pentecostal, e todo mundo começou a falar em línguas. Meu Jesus amado. Eu falei, meu Deus, o meu mundo caiu, o meu alicerce desabou, eu não sei mais o que eu sou, o que eu vou fazer da minha vida. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu faço, Deus. Eu encontrei aquilo que eu estava procurando, eu encontrei. Aí eu fiquei desesperado, fiquei apavorado, meu mundo caiu. Eu tinha que refazer o meu mundo. E eu tinha saído livre do quartel. Você estava saindo do trabalho para poder fazer o... Eu saí livre do quartel com uma carta do bispo, porque eu ia ser padre. Eu saí do serviço porque eu ia ser padre. O que eu ia falar para meu pai? Pai, eu não vou ser padre mais. Meu pai ia deserdar eu. Naquela época, meu Jesus amado. Mas Deus preparou, eu fui esperando. Aí fui conversando com o pastor Jorge, né? Isso aí foi 21 de janeiro. Em 15 de fevereiro, menos de um mês, eu ia para o seminário. Aí eu fui conversando com o pastor Jorge e Deus foi falando comigo, né? E Deus foi falando que Deus estava me deixando pronto em condições de ir para o seminário. Deus queria que eu fosse para o seminário. Eu assustei quando Deus falando isso. Falei, meu Deus quer que eu vá lá para o seminário? Deus quer que você vá lá para o seminário. E você está pronto. Deus mostrou eu como um soldado romano, vestido dos pés à cabeça. Com armadura, com aquele negócio na cabeça, com espada, com tudo. E Deus mostrou um túnel que eu ia passar, mas era um túnel de pequena duração. Eu entrava nele, escurecia tudo, mas eu já saía logo do outro lado. E o pastor falou, você está pronto, pode ir, fica tranquilo. E um dia antes de eu ir para lá, eu fui batizado no Espírito Santo. Dia 14 de fevereiro de 1979. Que foi o ano que você ganhou a Bíblia. Se você fizer as contas, você tinha 14 anos. E foi uma coisa assim que eu fui para lá batizado no Espírito Santo. Se eu não fosse batizado no Espírito Santo, eu não sei o que teria acontecido, mas Deus fez questão, era o dia e a hora que tinha que acontecer. Que história, né, Maurício? Que coisa linda. Eu me emociono toda vez que você conta essa história. Aliás, uma das pessoas que ama mais a Bíblia que eu conheço é o pastor Maurício, junto com o pastor Jorge, né? São pessoas que eu sei que amam a Bíblia. E faz a diferença. Pastor Maurício, deve ter pessoas aqui assistindo a gente que são frequentadores de uma igreja evangélica. E deve ter pessoas que não frequentam igreja evangélica, ou enfim, ou não frequentam igreja nenhuma. Entendeu? Você ganhou a Bíblia em 76? 76. Então, em 77 isso aconteceu? O quê? Que você conheceu a igreja batista? Não. Eu conheci uma outra igreja aqui em Jundiaí, em 77, que o irmão Claudinei, a gente chamava ele de Ney, né? Ele trabalhava junto comigo, ele me convidou para vir. Ficava ali na Prudente de Moraes. Sei. Acho que era a Igreja Peniel. Mas ele me levou lá, meio assim, e eu não estava ainda preparado, né? Um sábado também, e uma reunião de oração que eles fizeram. Ele pediu para me ajoelhar, e começaram a orar e tal. Mas eu não tinha chegado ainda nesse ápice da Bíblia, entendeu? Mas quem me levou foi ele. Eu encontrei com ele esses dias. Mas que ano que você veio aqui? Eu vim em 79. 79. Mas é incrível, né? Vamos falar, então, 2 anos, mais ou menos. O efeito que a leitura da Bíblia fez em você. Nossa. Entendeu? Deus foi revelando, foi abrindo
a tua visão espiritual. Então, por isso que eu vou fazer uma pergunta para você agora, antes de fazer para o pastor. Pastor Maurício, então, como eu estava dizendo, tem pessoas que frequentam a igreja evangélica, conhecem a Bíblia, e tem pessoas que não. E tem pessoas que frequentam a igreja evangélica e não leem a Bíblia. Então, qual é a importância para as pessoas ler a Bíblia? Não importa se ela é evangélica, se ela não é evangélica, qual a importância da pessoa realmente dedicar à leitura da Bíblia? A grande questão na leitura da Bíblia está na questão de como está o coração da pessoa naquele momento que ela vai ler a Bíblia. Como está a disposição dela naquele momento que ela vai ler a Bíblia. Se ela lê a Bíblia apenas por questão histórica, deixa eu ver as histórias da Bíblia, o que fala, isso aqui que falaram para mim, não sei o quê, pode ser que não aconteça nada. Mas se ela se dispuser diante da Bíblia, da palavra de Deus, falar assim, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo através da sua palavra. E eu recomendo também que ela comece pelo Novo Testamento, né? Por Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, né? Porque é mais fácil ela conhecer, ela vai já conhecer a história de Jesus Cristo. E nos 4 evangelhos, né? Então ela vai ler 4 vezes a história de uma maneira diferente, experiências maravilhosas de cura, de libertação, de ressurreição dos mortos, tudo mais, né? E palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, e ela falando assim, sempre para Deus, Deus, fala comigo através da tua palavra. Se o Senhor existe, se o Senhor é tudo aquilo que estão falando, que estão dizendo, se aquela experiência que aquela pessoa teve é verdadeira, Senhor, eu também quero ter, eu quero que o Senhor fale comigo. Uau. Então, quando a pessoa vai à palavra de Deus para Deus falar com ela, com certeza Deus vai falar com ela. É a mesma questão de quando nós vamos para a igreja para participar do culto, né? Eu não tenho que ir para o culto apenas porque é uma obrigação que eu tenho que participar do culto. Eu tenho que ir para o culto pedindo, Deus, fala comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo. Quando eu peço para Deus falar comigo no culto, Deus fala comigo, com total e absoluta certeza. Se eu falar, esse culto foi chato, não sei o quê, é porque a minha disposição naquele culto não foi correta. Eu não me coloquei na presença de Deus para que Deus falasse comigo. Então, na leitura bíblica é isso. Eu tive experiências com a Bíblia naquela época lá, pastor, que o senhor não faz ideia. Eu cheguei a conversar com uma pessoa falando sobre não sei o quê, eu falei, não, mas a Bíblia fala assim, assim, assim. Falei para a pessoa. Aí, quando eu fui para casa, falei, meu Deus, eu falei com tanta convicção, com tanta certeza, mas eu nunca li nada disso na Bíblia. Falei, Jesus, né, Senhor, tem misericórdia, agora eu preciso achar isso aqui na Bíblia, vou ter que ler a Bíblia inteira para achar, para mostrar para ele o texto. Eu cheguei em casa, pastor, abri a Bíblia, assim. E achava o texto. Caía no texto. Uau. Nossa, aí eu chorei a noite inteira. Falei, o senhor é lindo demais, o senhor é maravilhoso demais, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? Meu Deus, eu não vou precisar ler inteira, só isso já mostrou, tá aqui, ó. O texto, isso aconteceu umas 3, 4 vezes. Que legal. Nossa, isso me deixava assim. E quem eu falava muito da Bíblia era a irmã, mãe do Samuel. A Denise Luquete, que ela trabalhava ali na SICA, né? E a gente ia junto para lá. Naquela época não ia de ônibus, de carro, de nada, né? A pé, né? Ia a pé. Ela morava um quarteirão perto da minha casa, eu saía da minha casa, passava, ela já estava no portão, a gente saía e ia até lá. Então eu ia falando para ela daquilo que eu tinha lido, das experiências que eu tinha tido, né? Foi maravilhoso que aos 5, 6 anos depois que eu estava na igreja, ela veio para a igreja. Ela, o marido dela, se converter, né? Nossa, o Samuel, o mais velho, era a Sara, né? Não, Samuel, ele não nasceu na igreja, mas ele cresceu na igreja. Ele veio para a igreja pequenininho. A Sara já nasceu na igreja, a irmã dele. Então foi uma coisa assim para mim muito maravilhosa. A mãe dela serve ao Senhor também numa igreja até hoje, lá em Caçapava. Foi uma coisa assim maravilhosa, salvação de almas preciosas. Aí comecei a pregar para os meus amigos, pessoal que eu conhecia, sei que perdi amigo, meu principal amigo, meu amigo mais chegado que um irmão, né? Ele, infelizmente, ele falou, você não vai poder mais vir aqui na minha casa conversar comigo. Minha mãe falou que as portas daqui não estão mais abertas para você. Uau. Porque eu preguei o evangelho para ele e falei que ele precisava de Jesus, né? Uau. Mas Deus me deu outros amigos, né? Outros irmãos. Eu glorifico a Deus por tudo. Pastor Maurício, a pessoa que está ouvindo a gente e ela está precisando mudar a vida dela, a leitura da Bíblia faz isso? Com certeza. Tudo depende de como ela vai ler aquilo que eu já falei. Então,
Se coloca diante de Deus, pega a palavra de Deus e comece a ler e deixa Deus falar. Comigo, Jesus. Principalmente o Novo Testamento, Salmos e Provérbios também, livros do Antigo Testamento que também pode ler sem problema, que fala, né, profundamente com a gente. E depois que ela tiver um conhecimento melhor e maior, ela começa a ler os demais livros, né, históricos, coisa e tal, lá, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio. Aí ela vai entender muita coisa, vai compreender muita coisa que tem ligação com Jesus Cristo, com o Novo Testamento, né? Aí fica mais fácil a leitura do Velho Testamento, né? Se ela começar a ler pelo Antigo Testamento, ela pode desanimar um pouco, né? Tem muita genealogia, coisa ali e tal. Coisas da lei, né? Coisas da lei e tal. Então ela pode desanimar. Então ela começa pelo Novo Testamento, que o Espírito Santo vai falar Atos dos Apóstolos. Nossa, Atos dos Apóstolos é maravilhoso. Porque é como se nós estivéssemos vivendo hoje, né? O Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus e o Espírito Santo já tinha sido mandado. É o que nós vivemos até hoje, depois que o Espírito Santo veio e ficou. É a nossa história. Atos dos Apóstolos, depois do capítulo 2 para frente, é o Espírito Santo já presente. Aí você vê ele agindo através dos apóstolos, maravilhas acontecendo, curas e coisas lindas, né? Lindas, lindas, lindas. Dá para ficar ouvindo ele, né, pastor Ed, né? Ficar ouvindo o pastor Maurício falando da importância da leitura da Bíblia em casa, né, para mudar a vida, para transformar a vida. A leitura da Bíblia faz coisas incríveis, cura a nossa alma, literalmente. Mas eu gostaria muito de ouvir da pastora Edna, né, o exercício da leitura bíblica com as crianças, pastora. Você trabalha literalmente, diretamente com isso. Eu gostaria de saber o que você tem para dizer para as famílias a importância de ter a leitura bíblica dentro de casa. Não depositar apenas na igreja. É importante a igreja. Você podia falar da importância da igreja e a importância de ler em casa. É fundamental, né, pastor? Ouvindo tanto a história do senhor quanto a história do pastor Maurício, a minha história, né, a gente vê que foi no lar, né, que a Bíblia, que começou ali o interesse pela leitura da Bíblia. Né, quando a dona Orlanda, que o senhor disse que via lá ela lendo, o pastor Maurício mesmo, né, em outra religião, mas a importância que a mãe e a avó, né, da leitura despertou nele, despertou no Senhor o amor e o interesse pela palavra de Deus. A minha casa também, né, vim de um lar cristão, nós tínhamos lá o culto doméstico, frequentávamos a igreja, frequentávamos a escola bíblica, mas em casa nós recebíamos o alimento espiritual através da palavra de Deus. E que isso está sendo deixado de lado nos lares, né, pastor? Nós temos aqui na igreja 2h30, contando com escola bíblica e culto infantil, se o pai traz ainda, né? Na escola bíblica e no culto infantil, nós temos 2h30 do ensino da palavra. E o nosso tripé aqui no Ministério Infantil é voltado para a Bíblia, é salvação, crescimento espiritual e serviço. Isso nós trazemos para a criança desde o berçário, a palavra de Deus para que seja, né, para que a criança receba a salvação, para que ela tenha o crescimento espiritual. Então nós falamos com crianças não salvas e com crianças salvas, para que ela tenha o alimento espiritual, o crescimento espiritual e para que ela já desperte nela o servir no reino de Deus. E que isso tem que ser levado nos lares e que a gente sente muita falta disso. A leitura da Bíblia dentro dos lares. Então, os pais, os responsáveis que não agem dessa forma, estão desobedecendo, porque é uma ordenança divina que a gente traga a palavra de Deus para a criança. A gente vê lá desde Abraão, né, que a gente chama Abraão do primeiro pedagogo. Que pedagogo é aquele que que guia a criança, pega na mão da criança e leva. E Deus disse, né, quando os anjos chegaram lá para a destruição de Sodoma e Gomorra, e Deus falou, vou falar para Abraão o que vai acontecer, porque eu chamei ele. Eu chamei ele para ensinar, para trazer o conhecimento da minha palavra para os seus filhos e para a sua descendência, né? Para mostrar Deus, né? O Deus verdadeiro para os filhos e para a descendência. Então, Abraão, Moisés, então a Bíblia toda a gente vê
assim, a preocupação de Deus em ensinar os filhos e as gerações. Ali em Deuteronômio, como quando Moisés diz, né, assentado, deitado, andando, você vai ensinando, você vai ensinando, você vai ensinando. Porque a Bíblia mostra Deus, né, em primeiro lugar, o nosso Deus vivo, real, verdadeiro, aí a salvação em Jesus Cristo, o alimento espiritual que vai ser o crescimento espiritual da criança, né? Os valores cristãos, para guiar a criança no caminho certo, né? Então, a importância do ensino da Bíblia nos lares é fundamental, fundamental. Os judeus, eles têm muito isso, muito, muito. Para o senhor ter uma ideia, uma criança judia, ela tem 365 horas de ensino religioso. Uau. Assim, é de lei, 365 horas. Agora, quanto que o evangélico, o filho de um cristão tem? Às vezes ficam só com as 2h30 que a igreja proporciona. Já estão cumprindo o seu papel, trazendo só na igreja. Né? Trazendo só na igreja. E às vezes a gente ouve muito isso, né, pastor? Voe alto, voe alto. Como que vai voar alto? Né? Eu quero que o meu filho voe alto, eu quero que o meu filho faça coisa, eu quero que o meu filho seja... Mas você está preparando o seu filho através do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, para que ele realmente voe alto, para que ele tenha realmente o desejo de servir a Deus, de ser um missionário, um pastor, ou até mesmo na profissão dele, ele tenha desejos? Eu até vou dar um exemplo assim, mas que exemplifica bastante isso. Lá em casa, nessa época, sempre vai uma sabiá fazer ninho, né? Então, são sempre 3 filhotinhos ali. Todo ano ela vai lá e faz o ninho. E ela todo dia, tanto o papai e a mamãe sabiá, eles vão lá e colocam o alimento na boquinha dos filhotinhos, né, bem? E 2 sempre são os mais espertinhos, né? Que levanta lá e come o alimento. Então, ela traz, o chão fica todo sujo, né? Que ela escolhe o alimento, traz e fortalece aqueles filhotinhos. Pastor, é a coisa mais linda de se ver. E aí, eles, da época certinho, vai o papai e a mamãe e eles saem do ninho e voam alto e vão embora. E um ano aconteceu que 2 voaram e um não conseguiu voar, porque era aquele terceiro que não se alimentava bem. Aí ela pegou e voltou a sabiá, colocou ele no ninho de novo e voltou a alimentar. Então, os nossos filhos, a gente fala, a palavra de Deus é o alimento espiritual. Se nós queremos que as crianças, isso não só para os pais, quanto igrejas e tudo mais, responsáveis, voem alto, nós precisamos dar o alimento espiritual. Isso é um custo, né, pastora? Porque, veja bem, todo mundo conhece a Rebeca, a filha de vocês, que é uma menina fantástica, pregadora do Evangelho. Aliás, uma ótima pregadora, né, pastor? Aí olha para minhas filhas, a mesma coisa, amam a Bíblia, elas leem a Bíblia diariamente. Então, isso não foi barato, né? Isso não é sorte, né? Não é sorte, não é por acaso, isso é trabalhado, é intencional. A gente, desde a infância, a Evelyn colocava uma música com texto bíblico, entendeu? Até música para dormir com texto bíblico. Então, sempre intencional, trazendo a Bíblia, trazendo a palavra de Deus no seu dia a dia. Então, lia a Bíblia antes de dormir, às vezes antes de ir para a escola. Então, elas viam o pai e a mãe lendo a Bíblia. Então, porque as crianças fazem por exemplo, inclusive. Né? Então, a paixão pela Bíblia... presente dentro de casa. Então, né, não é por acaso, pessoal. A Rebeca não é por acaso. Né? A Annabelle não é por acaso. É um investimento. E outras pessoas, outras famílias têm os seus filhos assim também. Não são só os nossos. Né? Não é só filhos de pastores que são assim. Não. Eu tenho jovens aqui que amam a Bíblia porque os pais sempre amaram a Bíblia. Ou seja, a importância da leitura da Bíblia é muito importante trazer na igreja. Muito. Mas a importância de ter isso dentro de casa
faz toda a diferença na vida deles. Porque eles têm, por exemplo, o amor que os pais têm pela Bíblia, eles também vão amar a Bíblia no decorrer da vida. É natural, fica natural. Eu nunca falei para minha filha, você vai lá ler a Bíblia. Isso. Vai lá, senta aí que agora é hora de ler a Bíblia. Castigo, vai ler a Bíblia. Senta aí que está na hora de você ler a Bíblia. Nunca fiz isso, nunca vi a Evelyn fazer isso. Mas era uma coisa natural. Então, a leitura da Bíblia, eu me lembro da Bela, agora está casada, né? Eu lembro a Bela, levantava cedo, tomava um café e a Bíblia aberta. Gastava 1 hora lendo a Bíblia. 1 hora, às vezes mais, dependendo do tempo, lendo a Bíblia. A Ana Joyce, mesma coisa. A Ana Joyce ficava mais no quarto, mas a Bela ia para a mesa da cozinha e ficava lá lendo a Bíblia. Ou seja, nunca pedi, nunca marquei, nunca dei, vou te dar um presente para você ler a Bíblia, ou vou te dar um castigo se você não ler. Nunca precisou disso, né, pastor? Pelo exemplo. Foi natural. Ou seja, como é importante para as crianças. Não adianta você exigir do adolescente, seu filho adolescente ou jovem ler a Bíblia, se ele não aprendeu na infância. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho, a criança. Não é o adolescente, não é o jovem, não é o adulto, é a criança. Você ensinar a criança no caminho, ou seja, você estando no caminho junto com ela, literalmente um pedagogo pegando a mão, ou seja, você vai ter um adolescente, um filho, como nós temos muitos adolescentes aqui jovens, que amam a palavra. E é importante por causa dos princípios. Agora, voltando só um pouquinho, porque eu queria falar 5 programas, produção, só com esse casal aqui, tinha muita coisa para dizer ainda. Eu queria contar algumas histórias do pastor Maurício, na época de retiro, ele com a Bíblia na mão, chorando. Queria contar muita coisa. Mas, pastora, os professores de escola bíblica nossa aqui não são pessoas preparadas apenas para cuidar das crianças. Elas são preparadas para instruir a criança na palavra, tá certo? Certíssimo, pastor. É aquilo que eu disse para o senhor. Nós temos capacitações. Os professores, eles são cientes da necessidade de trazer a Bíblia, a palavra de Deus, e nós temos todo o cuidado, pastor, de trazer, assim, como ensinar a Bíblia para a criança. Aqui no nosso ministério, tanto na escola bíblica quanto no culto Kids, nós respeitamos a idade da criança, né? Então, aqui o nosso ensino é proporcional com a faixa etária da criança, o nosso ensino da Bíblia. Então, ali no berçário, a gente tem histórias maravilhosas, lindas das crianças, né? Já colocando em prática o que elas... Emocionante. Nós temos em casa a Alicia, bebezinha, né? Quando a Rebeca passou por uma enfermidade, né? E ela estava preocupada porque não vinha o diagnóstico. A Alicia pegou a biblinha dela e um versículo que ela tinha aprendido no berçário, que ela tinha o quê? 1 ano e pouco, né, bem? E ela falava, mamãe, Deus cuida, Salmo 16, 1. Mamãe, Deus cuida, Salmo 16, 1. E o Espírito Santo falou para a Rebeca, falou, por que você está preocupada? Olha aí, Deus cuida. Usou, né, um versículo que ela havia aprendido no berçário, que é onde a gente mostra a Deus, o cuidado de Deus para o bebê, né? Depois vem os principiantes, onde a gente mostra também histórias bíblicas já apresentando Jesus. Então, a gente vai no solinho, que é o solo mais fértil, pastor. O solo mais fértil é o da criança. Pronto para receber a semente. Pronto para receber e para frutificar e dar fruto. E aí os primários, quando chega ali, né, dos 7, 8 anos que já são alfabéticos, a gente já introduz, a gente até orienta os pais, já introduzir, como a gente diz, né, a Bíblia dos adultos. A gente teve experiência com a Alicia também, né, que essas Bíblias infantis, né, que a gente dá para... falta muitas histórias bíblicas, né, então eles pulam, mais dentro da faixa etária. E quando a criança se alfabetiza, né, uma sugestão para os pais, já dá uma Bíblia mesmo completa para ela, para que ela já conheça, né, manuseie a Bíblia completa. E a Alice, ela trouxe para a escola bíblica um livro, ela desceu do carro e falou assim, vovô, você acredita que nessa Bíblia não tem a história de Esther? Ela ficou assim muito brava. Não tem a história de Esther, que é a preferida. O vovô falou assim,
espera aí que o vovô vai dar um jeito. Aí foi lá na Quebar e já comprou uma Bíblia para ela. Ela veio toda feliz, é a Bíblia que ela utiliza. E outra criança também, isso na escola, né, começou a discutir com um aluninho e falando questão, né, Natal, Papai Noel não existe. Não, Papai Noel existe. Não, Papai Noel existe. Eu vou trazer a minha Bíblia para provar para você que o Papai Noel não existe. E, alunos de escola bíblica, né, pastor, que são ensinados aqui a realidade da Bíblia dentro da sua faixa etária. E os professores muito preparados para isso. Nós temos capacitações, nós temos um material muito rico, que somos nós que produzimos, né, pastor, aqui dentro dos nossos princípios, dentro daquilo que é ensinado. O papai está aprendendo a mesma história que o filho está aprendendo, e isso não tem, né? Então, o pai, durante a semana, pode estar ali com a sua lição da escola bíblica e o filho estudando também a mesma lição, para eles terem uma conversa. Temos o culto da família, né, pastor? Que é um projeto nosso também, de estar incentivando os pais a terem o culto doméstico. Vai fazer bem para os pais, inclusive. Vai fazer bem para os pais. Gente, olha, como é importante isso. Todas as faixas etárias, não é uma coisa chata, talvez você esteja pensando, coisa chata. Não, muito divertido, muito alegre. Eles aprendem a Bíblia, aprendem princípios, ainda mais nesse tempo de muitas desconstruções. Né? Estão querendo desconstruir tudo que nós já vivemos, fomos construídos como sociedade. Desconstruir a família, desconstruir a identidade do teu filho. Teu filho vai se defender porque ele aprende a palavra. Ele vai saber o que é verdade e o que não é verdade. Então, é muito importante você ter a leitura da Bíblia durante a semana. É muito importante estar na casa de Deus, né, na escola bíblica, com esses professores preparados para receber o seu filho na devida faixa etária, para aprenderem no seu linguajar, enfim, na sua faixa etária. Então, Bíblia é o que nós precisamos. Nós amamos a Bíblia. Caso Deus quer realmente fazer com que os seus filhos amem a palavra de Deus, mas não só os filhos, como toda a família. Quero agradecer por você estar aqui com a gente, pastor Maurício, pastora Edna, vocês que estão nos assistindo. Por favor, amem a palavra. Deixem a palavra falar com vocês. É a palavra de Deus. A forma de Deus falar com vocês mais direta é através da palavra de Deus. Quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, pedir que o Espírito Santo aqueça o seu coração por ler a palavra de Deus e trazê-la para os teus filhos. Amém? Pai, eu quero agradecer pela presença de todos que estão aqui com a gente pela internet, pelo pastor Maurício, pastora Edna, e Pai, eu abençoo esta casa, esta família que está assistindo agora esse programa ou que vão assistir numa outra ocasião. Pai, que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um deles, para que eles possam, ó Deus, ter a Bíblia, ó Deus, como regra de fé, ó Pai, como princípio, Senhor, para alimentar a sua alma, a sua vida espiritual. Pai, em nome de Jesus, aqueça o coração desse pai, dessa mãe, desta família, Deus, para ter a Bíblia aberta, mas também sendo lida. Eu creio nesta oração e eu abençoo cada um deles em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Uhul.